Olá para todos e vamos a mais um estudo. A Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, nos tempos dos apóstolos, eram comida, era refeição? Ou era como Jesus celebrou antes de sua morte? Alguns dizem que a ceia, como os evangélicos servem hoje, está errado, porque a ceia era refeição, como mostra em 1 Coríntios 11. E ainda ficavam bêbados. Será se é isso mesmo? Ou seria um erro de interpretação? A santa ceia deles era comida e ainda ficavam bêbados. Será se isso é possível? Vamos analisar pelo menos 3 polêmicas acerca da ceia na igreja de Corinto que alguns não sabem interpretar corretamente e alguns interpretam maldosamente. Alguns acham que eram comida, e outros acham que, além de ser refeição, ainda era servido vinho embriagante, porque ficavam bêbados. Vamos analisar o texto. Veja na sua tela. Vamos ler aí um trechinho para vermos a melhor interpretação. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porém, casa para comer e para beber? Então, se isso fosse ceia, a ceia do Senhor, nos moldes de hoje, será se Paulo mandaria comer e beber na sua casa? Seria estranho. Vamos analisar primeiro o verso 21, onde diz: um tem fome e o outro embriaga-se, que é a parte mais polêmica de todas aqui do contexto. O contexto em si se refere à ceia do Senhor, mas o verso 21 se refere à refeição. Eles se reuniam para a refeição de confraternização antes da ceia. Então era feita uma confraternização antes de servir a ceia. Alguns se reuniam em pequenos grupos e tomavam suas refeições à parte. Os mais pobres, que não podiam trazer refeições, eram deixados com fome. A polêmica está na frase embriagam-se. Será se é possível ficar bêbado dentro da igreja? Embriagar aqui não se refere à embriaguez alcoólica, mas se refere ao comer demais. Eu busquei algumas traduções pela internet e achei a melhor na Bíblia Católica, na tradução Ave Maria, onde diz, no lugar de embriagam-se, diz se fartam. Vamos ler, veja aí. Lá diz assim: portanto, mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição. E enquanto uns têm fome, outros se fartam ou comem demais. Aqui está perfeita, essa tradução aqui está perfeita. Comer demais. Então pode ser traduzido assim: um tem fome e o outro come demais. De maneira nenhuma isso pode ser interpretado como embriaguez alcoólica, pois não teria lógica ficar bêbado na igreja e no dia da ceia. Veja que Paulo tratou com severidade a embriaguez, a ponto de dizer que os bêbados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, verso 10. A Bíblia diz: sedes sóbrios. A Bíblia adverte contra a embriaguez e pede para ser sóbrio. Sóbrio é o contrário de bêbado. Será se Paulo ia admitir que ficassem bêbados no dia da ceia? Ficavam bêbados e depois tomavam a ceia? Ou ficavam bêbados numa refeição chamada de Santa Ceia? É bem estranho. Essa refeição à parte é algo independente da celebração da ceia, porque Paulo celebrou a ceia e repetiu as mesmas palavras que Jesus repetiu lá em Mateus 26, quando instituiu a ceia. A ceia ficou em substituição à Páscoa, e Paulo repetiu as palavras de Jesus no dia da ceia. Então é algo à parte da refeição.
Então ficou claro, Paulo celebrou a ceia da forma com as mesmas palavras que Jesus disse quando celebrou a ceia com seus discípulos, a primeira ceia. Isso mostra que havia sim a refeição à parte separado da Santa Ceia. E a ceia era pão com vinho, com o suco da uva. E não era com comida e nem barril de vinho para as pessoas ficarem bêbadas. Imaginou levar um monte de vinho para ficar bêbado na igreja? O texto não se refere à comida no lugar da ceia, como alguns pensam que a ceia era a comida. E era tanto comida e bebida que ficavam bêbados. Negativo. E eles não se embriagaram com vinho, como alguns pensam e como alguns querem que sejam assim, né? Principalmente contraditores da palavra, eles querem que seja assim. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.